Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Celestial, esteja reinando no coração de cada um de vocês. Quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho a qual escrevera o doutor Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 14 e 15, que diz assim: E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Com esta palavra, eu quero trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: Jesus, o príncipe da vida, ou Jesus, o protagonista da vida, ou o autor da vida. Se nós formos analisarmos a Bíblia Sagrada, abrir a nossa Bíblia no índice, no livro do Gênesis, nós vamos ver o começo de todas as coisas, o prefácio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz-nos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus movia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos ver versículos a seguir que Deus ele começa a criar as coisas segundo o poder da sua palavra. Conforme Deus pronunciara a palavra haja da sua boca, todas as coisas foram se colocando nos seus respectivos lugares. Deus falou: haja luz, e houve luz. Haja separação entre terra e águas. E assim, conforme a palavra de Deus, todas as coisas foram se colocando ou foram colocadas nos seus devidos lugares, segundo a palavra de Deus. Mas nós vamos ver a seguir que depois de Deus ter criado os astros, as estrelas, os animais, as plantas, é chegado o momento de Deus ele formar o homem e criar o homem. A Bíblia nos diz que Deus ele criara o homem, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, nós vamos ver que Deus ele formou o homem do pó da terra. Depois que aquele boneco estar pronto, o que é que Deus faz? Deus ele sopra nas narinas daquele boneco o ar de vida, o fôlego de vida. Uma palavra que vem do hebraico ruach, que significa vento, fôlego de vida, alento, que Deus soprara nas narinas de Adão, foi o sopro de vida. Aquele boneco estava inerte, estava parado, estava estagnado. Mas quando Deus soprou nas narinas daquele boneco, ele se levanta e torna-se alma vivente.
Ou seja, Deus, ele é o autor da vida. Deus é a fonte suprema da vida humana. Mas quando nós analisamos no Novo Testamento, no Evangelho a qual escreveu Lucas, nós vamos encontrar Jesus realizando muitos milagres. E eu quero enfatizar aqui como Jesus, o príncipe da vida, Jesus, o autor da vida, o protagonista da vida, ele ressuscitando mortos. Nós vamos encontrar a ressurreição do filho da viúva de Naim, no capítulo 7 do Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Nós vamos encontrar a ressurreição da filha de Jairo. E esta ressurreição está descrita nos 3 evangelhos. E também vamos encontrar a terceira ressurreição, a ressurreição de um amigo chegado, de um amigo que Jesus muito estimava, que Jesus muito amava. Amigo este chamado Lázaro. Pois bem, a primeira ressurreição aconteceu na casa. A moça ainda estava na casa. A menina ainda estava na casa. Jesus estava em uma certa viagem. Quando ele chega na cidade, um homem por nome Jairo, ele chega junto ao mar e se prostra diante da presença majestosa de Jesus. Por que aquele homem se prostra diante da presença de Jesus? Porque na sua residência, na sua casa, a sua filha estava acamada, quase morrendo. E ele chega e se curva diante da presença de Jesus. E convida Jesus para ir até a sua residência. Convida Jesus para ir até a sua casa. E Jesus começa a seguir aquele homem, mesmo Jesus sendo o caminho. Jesus começa a seguir aquele homem até a sua residência para realizar um grande milagre. Quando Jesus estava indo em direção à casa deste príncipe da sinagoga chamado Jairo, chega diante da presença dele e fala: olha, Jairo, você não precisa mais incomodar o mestre. Quem sabe aquele homem vira para aquele emissário e fala: por quê? E aquele homem responde: a sua filha, ela já faleceu, a sua filha, ela morreu. Mas Jesus olha para aquele homem e dá uma palavra de alento diante daquela aflição, diante daquela angústia que ele sentira naquele momento. Jesus traz uma palavra de alento para aquele homem. Jesus diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente e será salva. Jesus então vai até a casa daquele homem. E ao chegar na casa, muitas pessoas chorando, lamentando, pranteando. Jesus convida aquele homem, o pai e a mãe, e 3 dos seus discípulos para ir até onde aquela menina estava. E ao chegar lá, aquela menina estava cabalmente inerte. Mas Jesus toca naquela menina e com uma palavra de poder, com uma palavra de autoridade, ele pronuncia da seguinte maneira: Talitá cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Quando Jesus pronunciara tal palavra, aquela menina se levanta e Jesus entrega
aos seus pais e fala para alimentá-la. Este foi o primeiro milagre da ressurreição. O segundo milagre da ressurreição, nós vemos o milagre de uma viúva que morava numa aldeia chamada Naim. Aquela mulher, tempos atrás, ela já havia perdido o seu digníssimo esposo. Agora, depois de algum tempo, é chegada a hora da morte do seu filho. Talvez ele é acometido por alguma enfermidade e essa enfermidade o leva à morte. Aquela mulher, ela tinha naquele filho toda uma esperança, toda uma expectativa, todos os seus projetos estavam na vida daquele menino, daquele jovem. E agora aquele jovem morre. E agora, o que fazer diante daquela situação? Agora aquela mulher estava totalmente desolada, angustiada, triste, abatida. E diz-nos a Bíblia que reúne uma grande multidão para ir enterrar aquele menino. Mas a Bíblia nos relata que Jesus sai da cidade de Cafarnaum e vai em direção à cidade de Naim. Jesus, ele viaja cerca de 40 a 52 km para realizar este milagre. E diz-nos a Bíblia que uma grande multidão segue também a Jesus. Quando aquelas duas multidões se encontram, a multidão que estava indo totalmente triste, junto com aquela mulher, junto com aquela viúva, e a outra multidão que estava totalmente alegre porque estava caminhando com o autor da vida, daquele que tinha o poder de realizar milagres extraordinários. Quando aquelas duas multidões se encontram, Jesus, ele toca naquele esquife, ou naquele caixão. Quando Jesus toca no caixão, todas as pessoas pararam para saber o que de fato iria acontecer. Jesus, a Bíblia nos relata que Jesus se moveu de íntima compaixão pela vida daquela mulher. E olha dentro dos olhos daquela mulher. Aquela mulher que estava pranteando, chorando, Jesus fala para ela: não chores. Não chores. E Jesus, então, com uma palavra de poder e autoridade, diz para aquele defunto: levanta-te, eu te ordeno. E no mesmo instante, aquele defunto, aquele jovem, ele se levanta e Jesus o entrega para sua mãe, devolvendo para aquela mulher a alegria, devolvendo para aquela mulher as expectativas que ela tinha, devolvendo para aquela mulher todos os projetos que aquela mulher projetava-se na vida daquele menino. E a terceira ressurreição aconteceu já no sepulcro. Nós sabemos que um amigo amado de Jesus chamado Lázaro estava enfermo. Jesus estava em uma determinada cidade. E Marta, as suas irmãs, manda alguns mensageiros para avisar Jesus que seu amigo estava enfermo. E diz-nos a Bíblia que Jesus, ele demora mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ao passar 2 dias, ele começa a conversar com os seus discípulos, dizendo: vamos lá visitar a Maria, a Marta, porque o seu irmão já dorme. Mas os discípulos não entendiam. Se dorme, então ele está seguro. Mas Jesus já estava dizendo que Lázaro já estava
morto. E ao chegar lá, na aldeia de Betânia, a irmã de Lázaro já chega diante de Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, nosso irmão, ele não teria morrido. De repente chega a outra irmã de Marta, Maria, e fala da seguinte maneira: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, ele como autor da vida, como tendo todo o poder e autoridade nas suas mãos, como sendo o príncipe da vida, como sendo o autor da vida, ele olha para aquelas mulheres e fala da seguinte maneira: olha, mulheres, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus vai com aquelas mulheres onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, mais uma vez, com a palavra de autoridade, fala: tirai a pedra. E tiraram aquela grande pedra que estava naquele sepulcro. E Jesus, com a palavra de autoridade, diz: Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, aquele homem ele sai envolto por sudário, por faixas que estavam envolto dele. Havia 4 dias que aquele homem já havia morrido, mas Jesus o trouxe à existência novamente. Para encerrar, para concluir, eu quero dizer que Jesus, ele é o autor da vida. Talvez você tinha muitos projetos, muitos planos, muitos anelos no seu coração, mas com o passar do tempo, parece que foi esfriando, parece que foi adormecendo até chegar à morte. E você, às vezes, sepultou muitos dos seus sonhos. Mas eu quero dizer para você, neste momento, que Jesus, ele é o autor da vida. Mesmo que você se encontre sem esperança, eu quero dizer que Jesus, ele é a esperança para a sua vida. Mesmo que você diz, como Marta falou, como Maria falou, já faz 4 dias, não tem jeito mais, já está cheirando mal, mas para Jesus nada é impossível. Os sonhos que foram embora, os planos que desabaram, tudo o que um dia era festa, hoje é luto, mas Jesus hoje pode trazer novamente alento para a sua vida, trazer novamente alegria para o seu coração, porque Jesus, ele é o autor da vida. E para este Jesus, que é o autor da vida, nada é impossível. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.